Pessoal, vamos agora ver o conceito de regra de 3. Tá? Razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3, está tudo dentro mais ou menos do mesmo bolo. Beleza? São os ingredientes de um bolo só. Bom, primeiro eu vou começar a definir o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, que eu abreviei aqui. Grandezas diretamente proporcionais vou chamar de GDP. Grandezas inversamente proporcionais vou chamar de GIP. E o que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas que, se eu aumentar o valor de uma grandeza, a outra aumenta também, na mesma proporção. Ou seja, se eu dobrar o valor de uma grandeza, a outra dobra. Se eu triplicar, a outra triplica. Tá? Pode baixar também, né? Se eu diminuir o valor de uma grandeza, a outra diminui também. Né? Se uma grandeza cair pela metade, a outra também vai cair pela metade. Beleza? Então, grandezas diretamente proporcionais, eu tenho, vamos supor, duas grandezas aqui. Quando uma aumenta, o y aumenta também. O que são grandezas inversamente proporcionais? Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou seja, se uma grandeza aumenta pelo dobro, a outra tem que cair pela metade. Se uma grandeza aumentar pelo triplo, a outra tem que cair um terço. Tá? Ok? Beleza. Exemplos de grandezas. Pô, mas o que isso tem a ver com regra de 3? Tem tudo a ver. Calma, vou chegar lá. Vamos ver primeiro exemplos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais que mais aparecem em prova, aquilo que mais aparece. 99,99% de questões de regra de 3 vão envolver essas grandezas aqui e eu vou dizer daqui a pouquinho por que isso aqui tem a ver, o que isso aqui tem a ver com regra de 3. Tá? Mas vamos lá. Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, como está aqui, GIP. Por quê? Gente, quanto maior a velocidade, né, menor o tempo. Não é isso? Se você está mais veloz, você percorre, né, aquela distância num tempo menor. Então, grandezas inversamente proporcionais. Se eu dobro minha velocidade, vou percorrer aquela distância num tempo menor. Né? Cai pela metade do tempo. Velocidade e distância são grandezas diretamente proporcionais. Se eu estou mais veloz, se eu quero percorrer uma distância maior no mesmo tempo, vou ter que estar mais veloz. Né? Claro que aqui estou considerando o mesmo tempo, estou considerando qualquer outra variável constante. Então, se eu vou percorrer uma distância maior, tem que estar mais veloz. Porque uma distância maior no mesmo tempo, eu tenho que estar mais veloz, aumentar minha velocidade. Tá? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Distância e tempo. Se eu quero percorrer uma distância maior, vou levar mais tempo. Né? Vou levar mais tempo. Uma distância maior, vou levar mais tempo. Beleza. Mão de obra e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Se eu estou aumentando a mão de obra, né? Tem mais gente trabalhando, eu vou levar menos tempo para realizar aquela tarefa. Grandezas inversamente proporcionais. Né? Mão de obra e quantidade produzida. Se tem mais mão de obra trabalhando, vou produzir mais. Quantidade produzida aumenta. Grandezas diretamente proporcionais. Né? Beleza? Ok? Quantidade produzida e tempo. Se eu quero produzir mais, vou levar mais tempo. Uma coisa é eu, professor, escrever um livro. Eu, professor, escrever 20 livros. Vou levar mais tempo. Se eu quero produzir mais, vou levar mais tempo. Grandezas diretamente proporcionais. Capacidade de produção, às vezes aparece em prova eficiência e tempo. Ora, se a capacidade de produção aumentou, se há mais eficiência naquela tarefa, você vai levar menos tempo para executar aquela tarefa. Não é isso? Ok? Beleza? Beleza pura? Beleza pura? Tá? Beleza? Então, essas grandezas é o que mais aparece em prova. E não muda isso. Isso aqui é sempre assim. Sempre assim. Tá? Ah, tem que decorar? Não, eu não fiz aqui raciocinando com você. Não tem que decorar, não precisa. Mas, né? Você dá para fazer pelo entendimento que eu mostrei aqui. Tudo bem? Ok? É um certo bom senso. Mas está aí. São as grandezas que mais aparecem em prova e velocidade de tempo é sempre GIP, velocidade de distância é sempre GDP, tá? Agora, o que isso tem a ver com regra de 3? Vamos lá, vou apagar aqui. Tá escrito aqui no outro quadrinho. Vamos mandar brasa aqui. Segue aqui, você já vai ver. Pois é, olha só. Tipos de regra de 3. Primeiro, regra de 3, tá?
Regra de 3 pode aparecer esses tipos aqui. Regra de 3 simples e a sua divisão direta inversa. E a regra 3 composta, tá? O que é a regra 3 simples direta? Ela envolve somente grandeza GDP. A inversa envolve somente grandeza GIP. E a composta envolve qualquer coisa, grandeza GDP ou GIP, tá? Então, a prova, a questão da sua prova, ele não vai dizer, essa questão é de regra de 3 simples direta. Não vai. Você vai ter que ler a questão, vai ter que identificar. Se a questão envolver somente grandeza GDP inversamente, diretamente proporcionais, a regra 3 simples direta. Se envolver somente grandezas inversamente proporcionais, ela é inversa. Se ficar tudo misturado, é a regra 3 composta, tá? No fundo, a regra 3 composta, nós vamos ver que é a resolução de 2 ou mais regra 3 ao mesmo tempo, tá? Mas isso aí fica para daqui a pouquinho, beleza? Então tá aí. Por isso que nós temos que reconhecer as grandezas, para nós podermos saber reconhecer que tipo de regra 3 nós vamos trabalhar, tá? Exemplos, vamos lá. Exemplos de regra de 3. Já adianto logo que a regra de 3 simples direta, né, é a regra de 3 mais comum assim do seu dia a dia. Quem é que nunca fez uma regra de 3 na vida, né? Enfim, é a regra de 3 mais comum, tá? A inversa, geralmente a gente não faz no nosso dia a dia, e geralmente você está esquecido, e a composta muito menos, né? Vamos começar para a regra de 3 simples direta, que é a mais comum, a mais popular. Então vamos lá. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora percorre uma distância de 20 km. Então vamos lá. 80 km por hora percorre uma distância de 20 km. Determine a nova distância percorrida, né? Vou chamar de x aqui no mesmo tempo, caso o automóvel dobre a velocidade. Quer dizer, a velocidade que era 80, se dobrou, passou a ser 160 km por hora. O que eu quero dizer é o seguinte, que grandezas estão envolvidas aqui? Velocidade e distância. Que são grandezas o quê? Se você olhar aqui o material, são grandezas o quê? Vou até voltar aqui. Grandezas o que, velocidade e distância? GDP. 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 Se eu estou mais veloz, vou percorrer uma distância maior. Então, pelo fato das grandezas envolvidas aqui serem grandezas GDP, velocidade e distância, ó, GDP, essa questão aqui é uma questão de regra de 3 simples direta, que envolve grandeza GDP, essa questão aqui, GDP, tá? Envolve grandeza GDP. Beleza? Você poderia fazer automaticamente assim. Pô, se as grandezas são diretamente proporcionais e a velocidade aumentou pelo dobro, a distância tem que aumentar pelo dobro. Então, x é igual a 20 vezes 2, 40 km. Você faria de cabeça, não, a velocidade aumentou pelo dobro. Então, a distância tem que aumentar pelo dobro. São grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Então, 20 vezes 2, 40 km. Resolveu a questão. Só que você não, em prova, geralmente, você vai conseguir fazer desse jeito. Principalmente na regra 3 composta. Então, você vai ter que saber resolver isso daqui do ponto de vista da definição mesmo de regra de 3. O que é uma regra de 3? Olha só, vamos melhorar aqui a definição. A resposta vai dar 40 km. Mas vamos melhorar a definição de regra 3, que você vai usá-la na hora de resolver problema de regra 3 composta. Regra de 3 é uma proporção. É uma proporção. Isso daí mesmo, uma proporção. Então, quando eu digo 80 está para... Então, quando eu armo desse jeito aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, 80 está para 160, assim como 20 está para x. Tá vendo? Uma proporção, uma igualdade de frações, tá vendo? Igualdade de frações. Só que a regra 3 a gente escreve assim, 80, tracinho 20, 160, tracinho x, mas no fundo a regra 3 é uma proporção. Regra 3 é uma igualdade de frações. 80 está para 160, assim como 20 está para x. E aí, como é que você acha o x? Você usa aquela propriedadezinha, produto dos meios, 80 vezes x, igual ao produto dos extremos, 160 vezes 20. Nós já vimos essa propriedade aqui. Produto dos meios, 80 vezes x, igual ao dos extremos, né? Então, o x vai ser igual a 160 vezes 20, o 80 que multiplica o x, cai aqui dividindo. Sempre quando é multiplicado,
um número vai do lado da equação para o outro dividindo. Então vai ficar 160 vezes 20 dividido por 80. Ora, 160 dividido por 80 é 2 vezes 20, 40 quilômetros, viu? Bateu. Só que aí, na hora de você montar uma regra 3 simples direta, você não precisa montar a igualdade de frações. Você pode já fazer essa conta aqui direto. Ó. X igual a 160 vezes 20 sobre 80. Ou seja, o x aqui é sempre esse vezes esse dividido pelo que sobrou. Então o x vai ser sempre esse vezes esse. O x vai ser sempre produto dos números que estão nessa diagonal dividido pelo númerozinho que sobrou. Tá? X igual a 160 vezes 20 dividido por 8. Sempre, 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 sempre. Ah? Sempre. Então, quando eu tenho uma regra 3 simples direta, olha só, não interessa os números aqui, olha só. A, B, C e o X, né? O X vai ser sempre esse vezes esse, B vezes C, dividido pelo que sobrou, por A, sempre. Então, só de olhar, você faria 160 vezes 20 dividido por 80. Beleza? Então, regra 3 simples direta é assim que se monta. Regra de 3 simples direta são questões onde envolvem somente grandezas diretamente proporcionais, no caso, velocidade e tempo. Velocidade e distância. Tá? Cuidado com o número 2. Cuidado com o número 2. Vamos lá. Vou até apagar aqui para você olhar só aqui o 2 mesmo. Um automóvel com velocidade de 70 km por hora, então vamos botar aqui 70 km por hora, gasta 8 horas, né, em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 35 km por hora, determine quanto tempo será gasto no mesmo percurso, x. Ora, cara, aqui a velocidade e aqui a tempo. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Cadê? Opa, não é aqui? Onde é que está? Aqui. Velocidade de tempo GP. Se eu estou mais veloz, vou levar menos tempo. Ao contrário, se eu estou menos veloz, se a velocidade caiu, vou levar mais tempo. Tá? Então, nesse caso aqui, como envolve grandeza GP, é uma questãozinha de regra de 3 simples, inversa, porque envolve grandeza GP. Então não é direta, isso você tem que ver na sua prova, ela não é direta, ela é inversa. Como essa questão aqui é uma questão exemplo, os números são fáceis, você até poderia fazer de cabeça, porque se a velocidade diminuiu pela metade, não é? 70 para 35 não caiu dividido por 2? Se a velocidade caiu pela metade, o tempo vai ter que aumentar pelo dobro. Porque se eu estou menos veloz, vou levar mais tempo. Então o tempo teria que aumentar pelo dobro. Então o x vai ser 8 vezes 2, 16 horas. A resposta é 16 horas. A velocidade cai pela metade, o tempo aumenta pelo dobro. Vou levar o dobro do tempo. Como minha velocidade caiu pela metade, vou levar o dobro do tempo para percorrer aquela distância. 8 vezes 2, 16 horas era a resposta. Mas não é assim que você tem que pensar, tá? Você vai ter que pensar do ponto de vista teórico mesmo, direitinho. Você vai fazer o seguinte. Na regra 3 simples inversa, você vai fazer o seguinte, é uma proporção. Então, 8 está para x, assim como 35 está para 70. Você inverte uma coluna. É fácil memorizar, a regra 3 simples inversa. Você troca uma coluna de posição. Você mantém uma coluna e troca outra. Então, 8 está para x, é como 35 está para 70. Quer ver como vai bater direitinho? Olha só, produto dos meios. 8 vezes 70 é igual ao dos extremos, 35 vezes x, né? Aquele produto cruzado. O x, então, é 8 vezes 70 dividido por 35. Ora, 70 dividido por 35 é 2 vezes 8 é 16 horas, que é a resposta. Tá vendo? Então, você fixa uma coluna e inverte a outra. Você poderia até fixar a coluna que tem uma velocidade, 70 sobre 35 e inverter a outra, x sobre 8, vai dar a mesma coisa. Produto dos meios... 70 vezes 8 igual aos extremos, 35 vezes x. Igual achei aqui, 70 vezes 8, 8 vezes 70 igual a 35 vezes x, mesma coisa. O que interessa é que na regra 3 simples inversa, você fixa uma coluna e inverte a outra. Então vai ser sempre, a resolução vai ser sempre essa. Olha aqui que eu cheguei aqui. 8 vezes 70 sobre 35. Vai ser sempre na regra 3 simples inversa, o x vai ser sempre produto
dos números que estão nessa horizontal dividido pelo que sobrou. Por exemplo, A sobre B, C sobre X. O X vai ser sempre produto desses números aqui, A vezes B sobre o que sobrou, C, na inversa. Entendeu? Na inversa. Tá? Então, olha só para você poder comparar. Só para você poder comparar. A sobre B, C, X. Tá? Se for uma regra de 3 simples, direta, o X vai ser igual a B vezes C sobre A. Lembra que foi o problema 1, né? Agora A está para B, C, X. Se for uma regra de 3 simples inversa, o X vai ser o produto dos números que estão aqui no numerador dividido pelo que sobrou. E aqui, ó, 8 vezes 70 sobre 35. 8 vezes 70 sobre 35. É isso. Tá? Direta e inversa. É assim que você monta. Fechou? Beleza. Então, número 1, a resposta foi 40 km. Número 1 aqui, 40 km. Número 2, a resposta, 16 horas. 16 horas. E aí, olha esse 3 aqui. 4 torneiras de igual capacidade, quer dizer, essa mesma quantidade, né, de líquido, enche um tanque em 6 horas. Quantas torneiras serão necessárias para encher o mesmo tanque, só que em 8 horas? Aí aqui tá, torneira e tempo. Gente, torneira é como se fosse uma mão de obra, concorda? Quais são as grandezas envolvidas? Torneira, vou botar aqui, como se fosse uma mão de obra, entre aspas. E hora é o tempo, né? Mão de obra não necessariamente tem que ser pessoas. Mão de obra aí está no sentido bem geral, como se fosse algo ou alguém executando uma tarefa. Torneira não é algo, né? Como se fosse algo trabalhando. Então, como se fosse uma mão de obra, entre aspas. E mão de obra a tempo são grandezas o quê? Se você olhar aqui, são grandezas, cadê? Inversamente proporcionais, né? Claro, se eu tenho algo ou alguém, né? Se eu tenho mais torneiras, vou demorar menos tempo para encher aquele tanque. Mais gente trabalhando, no caso não é gente, é torneira, mais torneiras trabalhando, menos tempo. Ou ao contrário, se está levando mais tempo para encher o tanque, é que tem menos torneiras, né? Quanto menor a quantidade de torneiras, maior o tempo que você vai levar para encher lá o tanque, né? Então, o problema 3 é o problema de regra 3 simples inversa. É a regra de 3 simples inversa, é assim. E aí a gente já viu como é que monta. A regra 3 simples inversa, você pode montar direto. Você pode montar direto. Ó. X é igual a, ó, produto dos números que estão aqui na horizontal, 6 vezes 4 sobre 8. Lá de baixo, acabou. 6 vezes 4, 24, dividido por 8, 3 horas. Né? Esse vezes esse sobre esse. Ou seja, seria, no fundo, né? Seria 4 está para X, assim como fixa uma coluna e inverte a outra. Em vez de colocar 6 sobre 8, fica 8 sobre 6. Que aí vem produto dos meios, 6 vezes 4 igual dos extremos, 8x. Ou seja, x é igual a 6 vezes 4, o 8 que multiplica o x cai dividindo. 6 vezes 4 é 24, dividido por 8, 3 horas. Mas claro que o prova não precisa montar assim, faz direto, né? 6 vezes 4 dividido por 8, produto dos números que estão na horizontal dividido pelo que sobrou. Né? Significa que eu montei a conta em 1 segundo. Tá? Mas tecnicamente seria isso. Fixo uma coluna, né? Igual ao inverso da outra. Então, em vez de colocar 6 sobre 8, 8 sobre 6. E aí produz meios igual aos extremos, enfim. X igual a 3 horas é a resposta do problema 3. Foi uma regra 3 simples inversa, beleza? Então, a regra 3 simples, ela se divide em direto e inversa. Então, para você identificar se ela é direto ou inversa, você tem que ver as grandezas envolvidas, gente. Se for alguma daquelas grandezas GDP que eu coloquei no material, né? Regra 3 simples direta. Se for uma das outras, uma daquelas grandezas GIP, né? Regra 3 simples inversa. Fechou aqui com a regra de 3 simples direta e inversa? Beleza? Maravilha. Agora vamos para o número 4, que é a nossa regra 3 composta, tá bom? Regra 3 composta. Vou montar e depois analisamos como é que nós resolvemos isso. Se em 6 horas, 3 operários fabricam 180 peças, né?
5 operários farão 50 peças em quanto tempo? Em quanto tempo? Ora, o que é uma regra de 3 composta? No fundo, a regra de 3 composta é a resolução de 2 ou mais regra de 3 simples. A regra de 3 é chamada simples quando você precisa só de uma, né, para resolver o problema. Então, se a regra de 3 composta, você vai resolver 2 ou mais regras de 3 simples ao mesmo tempo. Quer ver? Por exemplo, olha só. 6, não olha a coluna peça, tá? Vou tapar aqui a coluna peça. Você não vai olhar, você não está olhando aqui a coluna peça. Tá? Isso aqui não é uma regra de 3? 6 horas está para 3 operários, X está para 5 operários, é uma regra de 3. Agora não olha para a coluna operário. 6 horas está para 180 peças, X está para 50 peças. Então, no fundo, eu estou fazendo 2 regras de 3 ao mesmo tempo. Hora com operário e hora com peça. Claro que se você apagar a coluna aqui do X, operário e peça não é regra de 3, né, gente? Cadê o X aqui? Né? Não, aí não, né? Então, estou fazendo 2 regras de 3. Essa coluna hora aqui é a coluna tempo. Essa coluna operário é a coluna mão de obra, tá? E essa coluna peça é a coluna quantidade produzida, que a gente fala, né? Não está produzindo peças? Quantidade produzida. Então, no fundo, eu tenho 2 regras de 3. Uma, tempo com mão de obra, que eu vou ter que fazer, e uma outra, tempo quantidade produzida, que eu vou ter que fazer. E eu vou pegar um quadro branco aqui para facilitar um pouco para a gente, tá? Então, eu tenho 2 regras de 3 aí que nós vamos ter que fazer, trabalhar 2 regras de 3. Então, como eu vou fazer 2 regras de 3 simultaneamente, uma regra de 3 composta, né? Quer ver? Ó, apaga aqui quantidade produzida, galera. Tempo, mão de obra. Apaga mão de obra. Tempo, quantidade produzida. 2 regras de 3 que eu vou fazer ao mesmo tempo. Regra de 3 composta. E aí, vai fazer o seguinte, ó, como é que faz? Fixa a coluna aqui, tá? Fixa a coluna que tem o X, ou seja, fixa a coluna que tem a sua incógnita, aquilo que você quer calcular, no caso aqui o tempo. Aí, você vê o seguinte, essa regra de 3 que você está trabalhando aqui, mão de obra tempo, é uma regra de 3 que envolve grandezas inversamente proporcionais, não é? Se eu tenho mais gente trabalhando, vou levar menos tempo. E não se preocupe com os números, às vezes vocês têm mania de ver os números aumentando, diminuindo, esquece. Veja as grandezas. Eu tenho uma grandeza mão de obra e outra tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Então essa regra 3 aqui, tempo, mão de obra, seria uma regra 3 simples inversa. E essa outra regra 3 aqui, quantidade produzida e tempo, envolve grandezas diretamente proporcionais, não é? Porque se eu vou produzir mais, tenho que levar mais tempo. Ora, e se eu vou produzir menos, vou levar menos tempo. Então, grandezas diretamente proporcionais, beleza? Ok? Então, eu tenho, no fundo, eu vou ter que resolver uma regra 3 simples inversa, junto com uma regra 3 simples direta, por isso que uma regra 3 composta. Regra 3 composta por 2 regras 3, uma inversa e uma direta. Beleza? Essa é a ideia. Então, como é que você resolve? Não vejam os números, gente. Se o número está aumentando, diminuindo, vejam só as grandezas. Você vai fazer o seguinte. A regra é essa, ó. Fixa sempre a coluna que tem o X. 6 está para X igual, tá? Então, fixa sempre a coluna que tem o X. Não mexe na coluna que está o X. Então, você vai sempre começar assim. A coluna que está o X é igual a... A coluna que tem o X é igual a... E aí, depois desse igual, se a regra de 3 envolvida for inversa, você inverte os numerozinhos. Se a regra 3 for direta, você mantém um númerozinho na ordem direta, na ordem normal. Por exemplo, essa coluna aqui, mão de obra, é uma coluna que está relacionada a uma regra 3 simples inversa. Então, você coloca, inverte os números. Olha o dedo, ó, Dum inverte. Você coloca 5 e está para 3. E vezes, é sempre vezes, essa coluna de quantidade produzida está associada a uma regra 3 direta. Então, você mantém na ordem 180 sobre 50. Sobre 50. Tá vendo? Essa daqui você inverteu porque envolvia uma G e P. E essa daqui você manteve porque envolvia uma GDP. Tá vendo? Tá? E aí, na hora de fazer a conta,
não vai ter grandes problemas, porque aqui ó, você pode cortar esse 0 com esse 0. Aí olha que legal que ficou 5 em cima, 5 embaixo. 5 dividido por 5 dá 1. E aí sobrou 18 dividido por 3, né, gente? Sobrou isso aqui, ó, para não ficar muito corte. Olha o que sobrou. Ó, 6 sobre x igual a, ó, 18 em cima, 3 embaixo. 18 dividido por 3. Ora, 6 sobre x é igual a 6, né? 18 dividido por 3 dá 6. O x só pode ser 1, né, gente? 6 dividido por x dá 6. Que número eu tenho que dividir o 6 para dar 6? Só pode ser 1, né? 6 dividido por 1 que dá 6. 1 hora é a resposta. Então, 1 hora é a resposta. 1 hora é a resposta. 1 hora é essa respostinha. Fechado? Beleza? Viu como nós fizemos aqui a continha? Simplificando sem problema? Tá? Então, voltando aqui, 6 horas, 3 operários, fabrico 180 peças e 5 operários farão 50 peças. Em quanto tempo? Em quanto tempo? 1 hora. 1 hora. 5 operários vão fazer 50 peças em 1 hora. É a resposta dessa questãozinha aí, tá? Então, veja que a regra 3 simples inversa é isso. A regra 3 simples inversa, perdão, a regra 3 composta, você pode ter grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, beleza? Podemos ver o nosso número number 2, o nosso número 2 aí, vamos ver. Vou voltar para o material aqui. 4, né? Problema 5, que seria o segundo problema de regra 3 composta, né? Que é o nosso problema 5. Vamos lá. 30 operários. Fazem 2/3 de uma obra em 30 dias. Se despedirmos 20 operários, opa! Se você tinha 30 e 20 rodaram, vai sobrar 30 menos 20, 10 operários. Enquanto o tempo resto ficará pronto, o resto da obra. Então, se 2/3 foi feito, sobra 1/3, né? Não é isso? Gente, olha aqui, você tem 3 fatias, 3 blocos. Se você já fez 2/3, 2 em 3, sobra o quê? 1 em 3, 1/3. Então, esse resto é 1/3 da obra. Então, esses 10 operários vão realizar o quê? 1/3 da obra. O que sobra? 1/3 da obra. Né? 1/3 da obra. Tá? Então, enquanto o tempo X, né? Esses 10 operários vão realizar 1/3 da obra. Se a capacidade de produção aumentar 60%. Então, olha só. Aqui eu tenho a coluna mão de obra. Operário. Obra é a quantidade produzida. Dia é a quantidade de tempo, né? A grandeza tempo, melhor dizendo. E aqui vou abrir uma coluna, grandeza, capacidade de produção, ou eficiência. Que ele diz que aumenta 60. Ora, é como se inicialmente eles pudessem produzir 100 e aumentou 60%, passou para 160. A capacidade de produzir era de 100. Interessa o quê? 100. E agora aumentou para 60%, passou para 160. Então, tá vendo? Então, olha aqui. Olha a coluna aqui que tem incógnita. No fundo, eu vou fazer aqui 3 regras de 3, não é? Uma regra de 3, tempo com mão de obra, né? Ó, tempo e mão de obra. A outra regra de 3, tempo e quantidade produzida. E a outra, tempo e capacidade de produção. Tempo e mão de obra são grandezas GIP que a gente já viu. Você já sabe que é GIP. Já sabe que é GIP. Tempo e quantidade produzida é GDP. A gente já sabe que é GDP. Não tem que pensar, gente. É aquela tabelinha que eu passei para vocês. E tempo e capacidade de produção é GIP. Lembra daquela tabelinha? Se eu vou produzir mais, se eu estou mais eficiente, se eu aumentei minha capacidade de produção, vou levar menos tempo para realizar aquela tarefa. Então aqui eu tenho que resolver ao mesmo tempo 2 regras de 3 simples inversas junto com uma regra de 3 direta. Como eu tenho que resolver 2 inversas e uma direta, é uma regra de 3 composta, né? Uma regra de 3 composta por 2 inversas e uma direta. Tá? E aí como é que você vai fazer? Fixa a coluna que tem o x, 30 está para x, assim como? Né? Fixa sempre a coluna que tem o x. Essa coluna aqui, mão de obra, é a coluna relacionada a um GIP.
Então você troca os números 10 sobre 30. Dá 30 sobre 10? Olha o dedo, troca. Vezes, essa aqui é a GDP. 2/3 sobre 1/3. Mantém na ordem direta. Essa daqui é a inversa. 160 sobre 100. Né? Tá? E aí dá pra você fazer uma brincadeirinha aqui, né? Ó, 30 sobre x é igual a... Pode cortar esse 0 com esse 0, né? Esse 0 com esse 0 fica 1/3. 2/3 sobre 1/3 dá 2, né? Você pode cortar esses denominadores aqui, né? Dá 2. 2 sobre 1 que dá 2. Por quê? Olha aqui. 2/3 sobre 1/3. Divisão com fração a gente já viu. Como é que faz? É o numerador vezes a fração de baixo trocada de posição. 1/3 vira 3 sobre 1, que é 3. E 2/3 vezes 3, 2 vezes 3, 6 sobre 3, 2, dá 2. Ou seja, divisão de frações, quando ambas as frações têm o mesmo denominador, você pode cortar o denominador. Sobrou 2 sobre 1, que é 2. Né? Então, no fundo aqui vai ser 30 sobre x, vai ser igual a 1/3, ó, 1 sobre 3, vezes 2 sobre 1, que é 2, vezes 6 sobre 10. Então ficou, vamos botar aqui, 30 sobre x é igual a 1 vezes 2, 2 vezes 16, 32. Acompanha aqui comigo. Embaixo, 3 vezes 10, 30. Ora, o x vai ser igual ao produto dos meios, 30 vezes 30. Produto cruzado, né, igual ao dos extremos, 32 vezes x. 30 vezes 30 é 900, que é igual a 32x. O x, então, é 900 dividido por 32. Né? 900 dividido por 32 dias. Que é a resposta, 900 por 32 dias. 900 dividido por 32 que multiplica o x, cai dividindo. Então, x 900 dividido por 32 dias, ok? Beleza? Bom, aí, deixa eu mostrar aqui uma coisinha para vocês, tá? Desse 900 dividido por 32, tá bom? Olha só. Olha só aqui. Deixa eu pegar um quadrinho branco aqui. Vou apagar aqui. Quadrinho branco não, apaga logo aqui. O x deu 900 dividido por 32 dias. Então, olha só. Claro que se você quiser simplificar, você pode dividir por 2, para trabalhar com conta menor. 450 sobre 16, né? Você pode fazendo assim. Ah, pode simplificando? Pode. Você pode simplificando. Só dividir por 2 de novo ali. Né? Vai dar 225. Divide por 2 de novo. 225 sobre 8. Tá? Dias. Dias. Pode ser que venha um gabarito assim. 225 sobre 8 dias. Né? Pode ser. Tem problema nenhum. Tá? Mas pode ser que venha assim também. Ó. Vamos fazer 225 dividido por 8. 225 dividido por 8, né? Vamos ver quanto é que vai dar? Você abaixa aqui o 22, né? 3 não dá. 3 vezes 8, 24. Então aqui vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 22 sobra 6. Baixa o 5 aqui. Aí fica 8. 8 vezes 8, 64. Para 65, resta 1. Então isso aqui no fundo deu, né? Isso aqui no fundo deu, né? 28 dias, né? Na hora que você dividir por 1, deu 28 dias, mais 1/8 do dia. Né? 28 dias mais 1/8 do dia. Ó. 1 sobre 8 do dia. 1/8 do dia. E você sabe que um dia tem 24 horas. Né? Então, 1/8 do dia, né? Seria x. 1/8 do dia, 1/8 de 24. 1/8 de 24, 3 horas, gente. 24 dividido por 8. Então, isso aqui nada mais é do que 28 dias e 3 horas. Então, podia vir um gabarito assim. 28 dias e 3 horas. Entendeu? Pode vir um gabaritozinho assim. Em vez de vir na forma fracionária, vem 28 dias e 3 horas. Tá bom? Beleza? Então, fica ligado nisso daí, tá? Ok? Então, sempre faz assim, ó. Dividido deu 28 dias e restou 1 em 8, gente. 1/8 do dia. É o que restou. Restou 1 dividido por 8. Restou 1/8 do dia. É o que restou. É assim que a gente faz. Tá? Então deu 28 dias e 3 horas. Então pode ser que venha um gabarito assim. Letra A, 225 sobre 8. Beleza. Ou letra A, 28 dias com 3 horas.
Então, só ficar ligado nesse tipo aí de resolução, tá? De gabarito. Então, tá aí a questão número 5, né? Uma questãozinha de regra 3 composta, né? Então, na regra 3 composta, é isso. Você vai ter que ver né? Quais são as regras 3 envolvidas. Se é direta, se é inversa. Fechou, então, número 5? Maravilha!